No outono de 1856, as autoridades na zona rural do condado de Medina, em Ohio, fizeram uma descoberta tão horrível que os jornais locais se recusaram a publicar todos os detalhes por quase 3 décadas. O que eles encontraram enterrado sob o lar para crianças deslocadas da família Grimby colocaria em xeque tudo o que a comunidade acreditava sobre caridade, família e a própria natureza do mal. 23 pequenas covas, sem marcação e cobertas às pressas, continham os restos de crianças que supostamente haviam sido transferidas para famílias no oeste. Crianças cujos nomes haviam sido cuidadosamente apagados de todos os registros oficiais. A família Grimby, pilares de sua comunidade metodista e beneficiária de verbas estaduais pelo trabalho de caridade, vinha operando algo muito mais sinistro do que um orfanato. Antes de continuarmos com a história da família Grimby e sua casa de horrores, se você é fascinado por esses capítulos sombrios da história americana, inscreva-se e ative o sininho. E diga nos comentários de qual estado você está nos ouvindo, porque histórias assim acontecem em pequenas cidades por todo o nosso país. A descoberta permaneceria enterrada nos registros do condado por gerações, perturbadora demais para uma nação jovem que ainda buscava seu rumo moral na década tumultuada que precedeu a Guerra Civil. Em 1856, o condado de Medina estava na encruzilhada da expansão rumo ao oeste dos Estados Unidos, onde os antigos valores puritanos da Nova Inglaterra colidiam com o pragmatismo rude da vida na fronteira. O condado, estabelecido apenas 3 décadas antes, abrigava mal 8 almas espalhadas por florestas densas e modestas comunidades agrícolas. A maioria das famílias lutava para arrancar o sustento do solo implacável de Ohio, e os invernos rigorosos ceifavam regularmente vidas entre os idosos e enfermos. O lar para crianças deslocadas dos Grimby ficava a 3 milhas da sede do condado, Medina, acessível apenas por uma estrada de terra estreita que serpenteava por densos bosques de carvalhos e bordos. Fundada em 1851 por Jeremiah e Martha Grimby, a instituição havia conquistado em todo o nordeste de Ohio a reputação de farol de caridade cristã. Jeremiah, um homem alto e severo, de olhos cinzentos penetrantes e cabelos prematuramente brancos, chegara a Ohio vindo de Vermont com referências impecáveis de líderes religiosos. Sua esposa, Martha, pequena e nervosa, de movimentos rápidos e furtivos, raramente falava acima de um sussurro, mas era conhecida por sua aparente devoção às crianças sob seus cuidados. O filho adulto do casal, Caleb Grimby, ajudava a administrar o orfanato. Aos 28 anos, Caleb possuía a estatura imponente do pai, mas com uma intensidade perturbadora que deixava desconfortáveis até os vizinhos mais antigos. Seus olhos azul claros pareciam catalogar cada movimento, cada expressão, cada fraqueza dos que o cercavam. Ao contrário dos pais, que mantinham a fachada de respeitabilidade piedosa, Caleb não fazia esforço algum para esconder seu desprezo pelo que chamava de os fracos e os indesejados. Por fora, a operação dos Grimby parecia exemplar. Inspetores estaduais que a visitavam anualmente elogiavam de forma consistente a dedicação da família em cuidar das crianças mais vulneráveis de Ohio. Os Grimby recebiam verbas regulares tanto dos cofres do estado quanto de doadores metodistas particulares. Dinheiro que, supostamente, ia para alimentação, vestuário, educação e cuidados médicos das 30 a 40 crianças ali abrigadas a qualquer momento. O que tornava o lar dos Grimby singular era a especialidade em casos difíceis. Crianças que haviam se mostrado problemáticas em outras instituições, aquelas com deformidades físicas ou aquelas cujos antecedentes traumáticos as tinham deixado retraídas e desconfiadas de adultos. Outros orfanatos transferiam de bom grado seus casos mais desafiadores para os Grimby, elogiando sua paciência e o aparente sucesso em reabilitar crianças marcadas. As crianças que chegavam ao lar dos Grimby vinham de todo Ohio e de além, vítimas de epidemias de cólera que varreram Cincinnati e Cleveland, sobreviventes de incêndios domiciliares e acidentes industriais e filhos de famílias despedaçadas pela pobreza ou pelo alcoolismo. Muitas chegavam apenas com a roupa do corpo e lembranças que tentavam desesperadamente esquecer. Os Grimby pareciam acolher essas almas quebradas de braços abertos, prometendo-lhes segurança, educação e, por fim, colocação junto a famílias amorosas que seguiam para o oeste para reivindicar terras de Homestead. Moradores locais às vezes notavam o silêncio incomum que envolvia a propriedade dos Grimby. Diferentemente de outras instituições infantis, onde risos e brincadeiras podiam ser ouvidos da estrada, o lar dos Grimby mantinha um silêncio quase fúnebre. Quando questionado, Jeremiah explicava que as crianças estavam aprendendo disciplina e respeito, qualidades essenciais para o sucesso futuro como cidadãos produtivos. A explicação satisfazia a maioria das indagações, sobretudo de quem preferia não examinar de perto os cantos mais escuros do trabalho de caridade de sua comunidade. A primeira rachadura na fachada dos Grimby apareceu no fim de setembro de 1856,
quando um fotógrafo itinerante chamado Edmund Hartwell chegou ao condado de Medina para documentar as instituições da região para um levantamento encomendado pelo Departamento de Assistência Pública de Ohio. Hartwell, um homem meticuloso de Cincinnati, com reputação de minucioso, já havia fotografado dezenas de escolas, asilos e orfanatos por todo o estado. Suas fotografias seriam usadas para ilustrar um relatório abrangente sobre as condições das populações dependentes de Ohio, um esforço progressista que colocava o estado na vanguarda da reforma social. Numa manhã fria de quinta-feira, Hartwell carregou seu volumoso equipamento fotográfico numa carroça alugada e partiu rumo ao lar dos Grimby. O condutor, um homem local chamado Tom Bradshaw, na verdade nunca havia visitado o orfanato, apesar de viver na região havia 15 anos. Estranho como lá fora é sempre silencioso, comentou Bradshaw enquanto enfrentavam a estrada esburacada. Minha esposa diz que nunca viu as crianças brincando do lado de fora, nem uma vez em todos os anos em que eles têm funcionado. Ao se aproximarem da propriedade, Hartwell percebeu de imediato o caráter institucional do prédio principal, uma grande construção de 3 andares, pintada de um cinza pouco convidativo, com janelas pequenas que pareciam feitas mais para conter do que para iluminar. Um prédio menor, presumivelmente os alojamentos dos funcionários, ficava atrás da casa principal, ligado por uma passagem coberta. Os terrenos eram mantidos de forma estranhamente impecável. Não se via um único brinquedo, balanço ou qualquer evidência de atividades infantis. Jeremiah Grimby os recebeu à porta da frente, sua figura alta preenchendo o vão enquanto examinava, com evidente desagrado, as credenciais de Hartwell. Não estávamos esperando nenhuma visita oficial, disse, com a autoridade monótona de quem não está acostumado a ter sua rotina interrompida. As nossas crianças estão em aula agora, e eu prefiro não interromper a educação delas por fotografias desnecessárias. Habituado a lidar com administradores relutantes, Hartwell apresentou sua carta oficial de autorização vinda da capital do estado. Garanto ao Sr. Grimby, isto é totalmente rotineiro. Preciso apenas documentar suas instalações e talvez fotografar algumas crianças em seus estudos. Nada que cause transtorno. A negociação se estendeu por quase 20 minutos, durante os quais Hartwell se deu conta, cada vez mais, do silêncio absoluto que emanava do prédio supostamente ocupado. Sem passos, sem vozes, sem qualquer som de atividade. Quando ele comentou isso, Martha Grimby apareceu ao lado do marido, torcendo as mãos nervosamente. Nossas crianças são muito bem disciplinadas, sussurrou. Elas sabem que não devem causar transtornos durante o horário de aula. Por fim, Jeremiah cedeu, mas sob condições rígidas. Hartwell poderia fotografar a sala de aula principal e o refeitório, mas apenas quando estivessem vazios. Não poderia falar diretamente com nenhuma criança. E Caleb o acompanharia durante toda a visita para garantir que ele não se desviasse para áreas não autorizadas. Algumas de nossas crianças sofreram traumas terríveis, explicou Jeremiah. Encontros inesperados com estranhos podem desencadear episódios de histeria que levam dias para se resolver. O interior do prédio pareceu a Hartwell mais prisão do que orfanato. Corredores longos e estreitos se estendiam em ambas as direções a partir da entrada principal, ladeados por portas pesadas de madeira, sem marcas de identificação ou janelas. As paredes careciam de qualquer decoração, nenhuma arte infantil, nenhum pôster alegre, nada que sugerisse ser um lugar onde jovens viviam e aprendiam. O ar trazia uma estranha mistura de desinfetante de óleo de pinho e outra coisa, algo orgânico e desagradável que Hartwell não conseguia identificar direito. Caleb Grimby o conduziu primeiro à sala de aula, um grande cômodo no segundo andar, mobiliado com 30 carteiras de madeira dispostas em fileiras perfeitas. Cada carteira era idêntica, equipada com uma lousa e giz, e posicionada voltada para um simples púlpito de madeira à frente. Onde estão os pertences pessoais das crianças? Perguntou Hartwell, notando a completa ausência de livros, papéis ou qualquer evidência de alunos individuais. Mantemos uma organização rigorosa, respondeu Caleb, seus olhos pálidos nunca deixando o rosto de Hartwell. Pertences pessoais levam a furtos e brigas. Tudo de que precisam é fornecido quando precisam. Enquanto Hartwell montava seu equipamento, percebeu sons tênues vindos de algum ponto mais profundo do prédio. Não os ruídos alegres de crianças brincando, mas algo mais perturbador, gemidos suaves, tosses ocasionais e o que soava como choro contido. Quando mencionou esses sons, a expressão de Caleb endureceu. Alguns de nossos residentes estão doentes no momento, disse de forma seca. Mantemos uma pequena enfermaria para quem precisa de atenção médica. O refeitório, no primeiro andar, mostrou-se igualmente inquietante. Mesas compridas de madeira, com bancos fixos, podiam acomodar talvez 40 pessoas, mas o ambiente parecia mais uma cantina militar do que um lugar onde crianças faziam suas refeições.
A área de serviço consistia em um balcão simples com panelões e conchas. Não havia indícios de refeições variadas ou consideração por preferências individuais. O que mais perturbou Hartwell foi a completa ausência de qualquer bagunça ou desgaste que indicasse uso regular por dezenas de crianças. Quando se preparava para fotografar o refeitório, Hartwell fez uma descoberta que o assombraria pelo resto da vida. Ao ajustar o ângulo da câmera, derrubou a tampa de uma lente, que rolou para debaixo de uma das mesas compridas. Ao se abaixar para pegá-la, sua mão encontrou algo entalhado no banco de madeira, pequenas letras arranhadas na superfície com o que devia ter sido um prego ou pedra afiada. À luz fraca que filtrava pelas pequenas janelas, ele conseguiu distinguir as palavras: "Ajude-nos". O encontro perturbador no lar dos Grimby deixou Edmund Hartwell profundamente inquieto, mas levaria 3 semanas até que ele pudesse agir com base em suas suspeitas. Ao retornar a Cincinnati, viu-se sobrecarregado pelas tarefas mundanas de revelar fotografias e preparar seu relatório oficial. Ainda assim, a lembrança daquele pedido de ajuda entalhado, o silêncio antinatural da instituição e as óbvias tentativas da família de esconder algo roíam sua consciência. A primeira tentativa de investigação de Hartwell veio por meio de suas conexões profissionais. Ele contatou colegas que haviam fotografado outros orfanatos de Ohio, perguntando especificamente sobre suas experiências e o que consideravam operação normal. Sem exceção, todos os fotógrafos relataram instituições movimentadas e barulhentas, onde as vozes das crianças podiam ser ouvidas durante toda a visita, onde havia abundância de evidências de brincadeira e aprendizado, e onde administradores estavam ansiosos para exibir suas histórias de sucesso. Cada vez mais preocupado, Hartwell procurou o Departamento de Assistência Pública de Ohio, especificamente um escriturário chamado Samuel Hutchins, que lidava com inspeções de orfanatos. A conversa deles, realizada durante o almoço em uma taverna no centro de Cincinnati, revelou lacunas preocupantes na supervisão oficial da operação dos Grimby. A questão sobre o lar dos Grimby, explicou Hutchins, mexendo o café pensativo, é que eles nunca parecem ter problemas. Sem doenças, surtos, sem problemas disciplinares, sem pedidos de verbas adicionais ou apoio. Em 15 anos lidando com essas instituições, nunca encontrei uma que funcionasse tão bem. Quando Hartwell pressionou por detalhes sobre as inspeções anuais, a expressão de Hutchins ficou desconfortável. Bem, é justamente isso. As inspeções são sempre perfeitas. Perfeitas demais, se quer saber. Toda criança contabilizada, todos os registros meticulosamente mantidos, instalações impecáveis. Mas ele fez uma pausa, olhando ao redor da taverna como se verificasse ouvintes. Eu nunca vi a mesma criança 2 vezes durante minhas visitas. E quando pergunto sobre crianças específicas de anos anteriores, sempre há uma explicação, transferidas para famílias no Oeste, enviadas para parentes, esse tipo de coisa. Essa revelação levou Hartwell a examinar os registros de transferências com mais cuidado. O que ele descobriu foi um padrão tão consistente que desafiava a probabilidade estatística. De acordo com documentos oficiais, o lar dos Grimby havia colocado com sucesso 127 crianças em famílias ao longo dos últimos 5 anos, uma taxa de sucesso excepcional que os tornava inveja de instituições semelhantes em todo Ohio. No entanto, cada colocação era descrita como tendo sido feita com famílias agricultoras em territórios a oeste de Ohio, locais vagos o suficiente para tornar a verificação impossível. Mais perturbadora era a completa ausência de correspondência de acompanhamento. Outros orfanatos recebiam rotineiramente cartas de crianças colocadas ou de suas novas famílias, atualizações sobre o progresso, pedidos de prontuários médicos ou educacionais adicionais. Os arquivos do Grimby Home não continham tal correspondência nem uma única carta de qualquer uma das 127 crianças que alegavam ter colocado com sucesso. A investigação passou a consumir os pensamentos e o tempo de Hartwell. Ele passava as noites nos bares de Cincinnati, ouvindo conversas entre viajantes, carreteiros e comerciantes que negociavam regularmente pelas rotas ocidentais. Suas indagações casuais sobre famílias que adotavam crianças órfãs de instituições de Ohio produziram resultados perturbadores. Vários homens afirmaram ter transportado crianças rumo ao oeste a partir de outros orfanatos, mas nenhum lembrava de qualquer negociação com a operação dos Grimby. O avanço veio de uma fonte inesperada. Ao examinar suas fotografias no quarto escuro, Hartwell notou algo que havia perdido durante a visita. Ao fundo de uma imagem do refeitório, mal visível nas sombras perto de uma janela, havia um pequeno rosto de uma criança pressionado contra o vidro, olhos arregalados com o que parecia ser terror. A imagem era granulada e indistinta, mas inconfundivelmente humana e inconfundivelmente desesperada. Essa descoberta levou Hartwell a retornar ao condado de Medina, mas desta vez ele abordou sua investigação de forma diferente. Em vez de confrontar os Grimby diretamente,
passou um tempo na sede do condado, questionando cuidadosamente moradores antigos sobre seu conhecimento do orfanato e de suas operações. O que aprendeu pintou um quadro perturbador de ignorância voluntária da comunidade. Sarah Kellerman, que administrava a loja geral e morava na região desde 1840, admitiu que sempre achara peculiar a operação dos Grimby. Ela explicou que, enquanto outras instituições costumavam enviar representantes à cidade para compras, correspondência e interação social, os Grimby realizavam todos os negócios por intermediários ou viajando a cidades distantes. Eles nunca compram roupas infantis ou brinquedos, confidenciou a Hartwell num momento tranquilo em sua loja. Quando compram mantimentos, são sempre porções de comida para adultos, produtos de limpeza e, ela hesitou, olhando para a porta, eles compram muita cal, mais cal do que qualquer operação agrícola precisaria. Sempre pedem entrega direta na propriedade, nunca retiram eles mesmos. O Dr. Marcus Tilton, médico do condado, forneceu outra peça do quebra-cabeça. Apesar de ser o único médico a cerca de 20 milhas do lar dos Grimby, ele nunca fora chamado para tratar nenhuma de suas crianças. Em 10 anos de prática neste condado, tratei ferimentos e doenças em toda a fazenda, escola e instituição da área, disse a Hartwell, exceto naquele orfanato. Segundo os Grimby, as crianças deles são abençoadas com saúde perfeita. Nenhum caso de influenza, ossos quebrados, doenças infantis, nada. É medicamente impossível. O peso das evidências crescentes impeliu Hartwell a agir de forma mais direta. Em meados de novembro de 1856, ele decidiu realizar uma observação clandestina da propriedade dos Grimby, na esperança de documentar evidências da presença e das atividades das crianças. Posicionou-se em um bosque de árvores a aproximadamente 200 jardas do prédio principal, munido de um par de binóculos emprestado de um contato do Exército da União. O que observou ao longo de 3 dias de vigilância intermitente destruiu qualquer esperança restante de que a operação fosse legítima. A propriedade não exibiu nenhum dos ritmos normais de uma instituição que abriga dezenas de crianças. Não havia roupas penduradas no varal, apesar da presença de 30 ou mais residentes. Não havia sinais de preparo de refeições na escala necessária para alimentar tantas pessoas. Mais perturbador, nenhuma criança apareceu do lado de fora durante as horas diurnas. A única atividade regular que Hartwell testemunhou era profundamente inquietante. Todas as noites, logo após o pôr do sol, Caleb Grimby saía do prédio principal carregando o que pareciam ser embrulhos envoltos em lona ou estopa. Esses fardos, variando de tamanho muitos perturbadoramente pequenos, eram carregados numa carroça e transportados para uma área atrás dos alojamentos dos funcionários, onde os limites da propriedade desapareciam em uma floresta densa. Na terceira noite de observação, Hartwell testemunhou algo que o convenceu a buscar intervenção oficial imediata. Logo após a meia-noite, ele observou luzes se movendo na área arborizada para onde Caleb costumava transportar seus embrulhos misteriosos. As luzes lanternas ou tochas moviam-se em um padrão sistemático, sugerindo uma atividade organizada em vez de trabalho noturno casual. A movimentação continuou por quase 2 horas, acompanhada por sons que chegavam fracamente pelo ar parado. O golpear rítmico de ferramentas contra a terra, o arrastar de pás e vozes ocasionais, longe demais para serem compreendidas, mas urgentes no tom. A decisão de Hartwell de contatar o xerife William Braddon mostrou-se mais complicada do que o previsto. Bradenton, um indicado político mais à vontade com disputas de arrecadação de impostos do que com investigação criminal, inicialmente descartou as preocupações de Hartwell como imaginação hiperativa de um homem da cidade pouco familiarizado com os costumes rurais. Os Grimby são membros respeitados desta comunidade, insistiu Bradenton durante a primeira reunião. Eles cuidam de crianças desafortunadas há anos, sem uma única queixa. No entanto, a persistência de Hartwell, combinada com as evidências fotográficas e depoimentos documentados de moradores, acabou forçando Bradenton a agir. A relutância do xerife tornou-se mais compreensível quando Hartwell soube que Jeremiah Grimby fora presidente do comitê do condado que recomendara Bradenton para o cargo 3 anos antes. A investigação que se seguiu revelou a teia complexa de conexões políticas e sociais que protegiam a operação dos Grimby havia anos. Jeremiah atuava nos conselhos de 3 diferentes igrejas metodistas, contribuía generosamente para campanhas políticas locais e mantinha correspondência com legisladores estaduais sobre políticas de bem-estar infantil. Sua esposa, Martha, participava de várias organizações femininas de caridade, sempre pronta para falar apaixonadamente sobre a dedicação da família a cuidar dos membros mais vulneráveis da sociedade. Mais significativamente, o sucesso do Grimby Home em colocar crianças com famílias no Oeste fazia dele motivo de orgulho para os oficiais do condado. Inspetores estaduais citavam consistentemente a instituição como evidência da abordagem progressista de Ohio ao bem-estar infantil,
E políticos mencionavam com frequência a taxa de sucesso dos Grimby em discursos sobre reforma social. Qualquer investigação que revelasse problemas refletiria mal em todos que haviam endossado e apoiado a instituição. A solução de compromisso de Bradenton foi realizar o que chamou de uma investigação minuciosa, porém discreta. Em vez de chegar com delegados e mandados de busca, ele faria uma visita não anunciada ao lar dos Grimby, ostensivamente para discutir assuntos rotineiros do condado, mas na verdade para observar as condições de perto. Hartwell o acompanharia como assessor técnico, seu equipamento fotográfico fornecendo um pretexto legítimo para documentar qualquer irregularidade. A visita conduzida numa manhã cinzenta de dezembro, quando a neve ameaçava cair de nuvens pesadas, confirmou de imediato os piores temores de Hartwell. A reação da família Grimby à chegada inesperada foi de pânico mal contido. Jeremiah, normalmente composto e autoritário, gaguejou ao explicar por que o prédio parecia tão vazio e silencioso. Marta desapareceu completamente após as saudações iniciais, alegando urgentes tarefas de cozinha que não podiam ser adiadas. O mais revelador foi o comportamento de Caleb, o jovem Grimby, tipicamente intenso porém controlado, pareceu à beira da violência física durante toda a visita. As mãos tremiam visivelmente enquanto conduzia os visitantes pelas mesmas áreas que Hartwell fotografara meses antes, e suas respostas a perguntas casuais tornavam-se cada vez mais erráticas e agressivas. Quando o xerife Bradenton comentou sobre o silêncio incomum em um prédio que supostamente abrigava dezenas de crianças, a explicação de Caleb foi ao mesmo tempo detalhada e claramente ensaiada. As crianças estavam observando um dia de reflexão silenciosa como parte de sua educação moral, uma prática derivada das tradições quaquers de culto contemplativo. As suspeitas crescentes do xerife levaram-no a fazer uma exigência sem precedentes. Insistiu em ver as crianças, independentemente das supostas exigências de silêncio. O pedido desencadeou uma conferência familiar entre os três Grimby, conduzida em sussurros urgentes perto da escadaria principal, enquanto Bradenton e Hartwell aguardavam no salão da frente. O que se seguiu foi uma apresentação cuidadosamente coreografada que levantou mais perguntas do que respondeu. Os Grimby conduziram os visitantes a uma grande sala no segundo andar, onde aproximadamente 20 crianças estavam sentadas em silêncio perfeito, em carteiras individuais. As crianças, com idades variando talvez de 6 a 15 anos, mantinham uma imobilidade antinatural e evitavam contato visual com os visitantes. Quando Bradenton tentou falar diretamente com várias delas, fazendo perguntas simples sobre seus nomes e há quanto tempo viviam no orfanato, as respostas vieram em sussurros quase inaudíveis e pareceram treinadas, não espontâneas. Hartwell notou vários detalhes perturbadores durante o encontro. Muitas crianças mostravam sinais de má saúde e faces encovadas, pele pálida e um abatimento geral que sugeria desnutrição. Mais preocupantes foram os ferimentos visíveis em várias delas, ataduras em braços e mãos, cortes em cicatrização no rosto, e em um caso, o que parecia ser marcas de dedos no pescoço de uma menina. Quando tentou fotografar o grupo, Jeremiah interveio, alegando que as crianças estavam traumatizadas demais por experiências anteriores para tolerar serem fotografadas por estranhos. O momento mais arrepiante veio quando um menino de talvez 10 anos, sentado na última fileira, fez contato visual direto com Hartwell. A expressão da criança era de esperança desesperada, como se reconhecesse que aqueles visitantes representavam sua única chance de resgate. Ele começou a levantar a mão, aparentemente para falar, mas Caleb moveu-se rapidamente para posicionar-se atrás da cadeira do menino. A criança imediatamente abaixou a mão e voltou a olhar para a carteira, seu corpo inteiro tremendo com o que parecia ser terror. Ao se prepararem para partir, Hartwell tomou uma decisão estratégica que se mostraria crucial para quebrar o caso. Deliberadamente deixou para trás seu pano de limpeza de lentes, fornecendo um pretexto para retornar ao prédio dentro de 1 hora. Quando bateu à porta, alegando ter voltado para recuperar o item esquecido, Marta Grimby atendeu sozinha. Jeremiah e Caleb haviam saído para uma urgência na cidade. O comportamento de Marta, sem os parentes homens presentes, revelou uma mulher à beira de um colapso psicológico completo. As mãos tremiam incontrolavelmente, sua fala estava rápida e desconexa, e ela parecia incapaz de manter o foco numa conversa simples. Quando Hartwell pediu para recuperar o pano na sala de aula, ela começou a chorar, pedindo repetidamente desculpas por coisas que não conseguia explicar. Não era para ser assim, sussurrou, lançando olhares assustados em direção à escada, como se esperasse que o marido ou o filho aparecessem. Quando começamos, Jeremiah disse que estávamos ajudando eles. Ele disse que os fracos estavam sofrendo e que nós estávamos acabando com o sofrimento. Mas então isso virou outra coisa. Antes que Hartwell pudesse responder a essa confissão perturbadora, o som de cavalo se aproximando lançou Marta em pânico.
Ela rapidamente recompôs-se, alertou Hartwell a nunca repetir a conversa e recuperou o pano no andar de cima. Quando Jeremiah e Caleb retornaram, Martha voltara ao seu silêncio retraído de sempre, e Hartwell havia partido com informações que remodelariam toda a investigação. A revelação de que os Grimby estavam acabando com o sofrimento em vez de cuidar das crianças levou o xerife Braddon a buscar ajuda das autoridades estaduais. Contudo, as complicações políticas em torno de qualquer investigação de uma instituição tão respeitada significavam que a ajuda externa viria lentamente, se viesse. Enquanto isso, a convicção crescente de Hartwell de que as crianças estavam sendo ativamente feridas no lar dos Grimby tornava esperar pelos trâmites burocráticos algo inconcebível. Quando achávamos que já tínhamos visto de tudo, o horror no condado de Medina se intensifica. Se esta história te arrepia, compartilhe este vídeo com um amigo que ama mistérios sombrios. Deixe o like para apoiar nosso conteúdo, e não se esqueça de se inscrever para nunca perder histórias como esta. Vamos descobrir juntos o que acontece a seguir. A decisão de realizar uma investigação noturna clandestina veio depois que Hartwell observou a propriedade dos Grimby pela quarta vez e testemunhou uma atividade que não deixava dúvidas quanto às intenções criminosas da família. Na noite de 15 de dezembro de 1856, ele viu Caleb sair do prédio principal carregando algo que era inconfundivelmente o corpo de uma criança pequeno, inerte, envolto em lona e colocá-lo no carro conhecido para transporte até a área arborizada. A batida do xerife Bradenton ao lar para crianças deslocadas dos Grimby começou antes do amanhecer, em 18 de dezembro de 1856. Munido de mandados obtidos às pressas e acompanhado por 3 delegados emprestados de condados vizinhos, Bradenton aproximou-se da propriedade enquanto a névoa da manhã se erguia do chão congelado. O horário da ação foi estratégico, cedo o suficiente para impedir a destruição de provas, mas tarde o bastante para evitar as complicações políticas que poderiam surgir de um ataque noturno a uma família tão proeminente. O delegado Marechal Thomas Connelly, cedido pelo condado de Cuyahoga, já havia participado de inúmeras prisões, mas mais tarde descreveu a aproximação à propriedade dos Grimby como singularmente inquietante. Os sons usuais da atividade matinal, galos cantando, gado remexendo, fumaça subindo das chaminés estavam completamente ausentes nos terrenos do orfanato. Até as aves de inverno pareciam evitar a área, criando um silêncio antinatural que fazia cada passo dos cavalos soar amplificado no ar frio. Ao desmontarem perto do prédio principal, Edmund Hartwell notou marcas frescas de rodas de carroça saindo da casa em direção à área arborizada atrás da propriedade. Os sulcos eram profundos, sugerindo cargas pesadas e pareciam ter sido feitos nas últimas horas. Mais perturbadoras eram as manchas escuras na neve ao longo do rastro, manchas que o Dr. Chilton identificaria mais tarde como sangue humano. A reação dos Grimby à chegada de homens armados confirmou sua culpa de maneira mais eficaz do que qualquer evidência. Jeremiah, tipicamente composto e autoritário, foi visto pela janela da frente atirando freneticamente papéis na lareira da sala de estar. Quando o delegado Connelly socou a porta da frente, exigindo entrada em nome da lei do condado de Medina, os sons de destruição continuaram por quase 2 minutos antes que Jeremiah finalmente abrisse a porta. Sua aparência chocou até o próprio xerife Bradenton, que o conhecia havia anos. As roupas, normalmente impecáveis, estavam desarrumadas e manchadas, o cabelo branco, revolto e por pentear. E as mãos tremiam visivelmente enquanto ele se agarrava ao batente. Mais perturbadores eram seus olhos frios e calculistas, agora saltando freneticamente entre os homens reunidos, como se buscassem uma rota de fuga que não existia. Senhores, isto é altamente irregular, tentou Jeremiah, com a voz rachando de tensão. Somos uma instituição respeitável, endossada pelo próprio Estado. Certamente qualquer preocupação poderia ser tratada pelos canais apropriados, e não por esta invasão. O xerife Bradenton passou por ele para o corredor da frente, notando de imediato o cheiro acre de papel queimado e as cinzas espalhadas ao redor da lareira. Jeremiah Grimby, o senhor está preso, sob suspeita de maus tratos a crianças, fraude e assassinato. Onde estão Martha e Caleb? A pergunta desencadeou um lamento vindo de algum ponto mais profundo da casa. A voz de Martha, aguda e lancinante, clamava frases que gelaram o sangue de todos os presentes. As crianças no chão sabem. Elas sabem o que fizemos. Deus nos perdoe. Elas sabem. Martha foi encontrada na cozinha, caída no chão ao lado de uma cadeira tombada, soluçando incoerentemente enquanto apertava contra o peito um avental manchado de sangue. Seu estado era tão grave que o Dr. Chilton, que acompanhara o grupo de invasão, administrou de imediato láudano para impedir que ela se ferisse em sua histeria. Entre soluços, ela confessava repetidamente ter ajudado eles a dormir para sempre e pedia perdão por ter seguido o terrível plano de Jeremiah. De forma ainda mais dramática,
Caleb tentou fugir por uma janela dos fundos. No segundo andar, o delegado Samuel Pierce, posicionado atrás do prédio exatamente para esse propósito, viu o jovem Grimby se esgueirar pela janela carregando um pesado saco de lona. Quando Pierce ordenou que parasse, Caleb saltou no chão e correu em direção à linha das árvores, sendo derrubado após uma breve perseguição que terminou no leito congelado de um riacho. O saco de lona que Caleb tentara salvar continha o que se tornaria a evidência mais incriminadora do caso. Registros detalhados das atividades da família nos últimos 5 anos, incluindo mapas dos locais de enterro, inventários de pertences pessoais retirados de crianças assassinadas e, o mais horrendo, um livro-caixa documentando a venda desses pertences a comerciantes desavisados em cidades distantes. A busca no prédio principal começou com o xerife Bradenton e o delegado Connelly examinando o primeiro andar, enquanto Hartwell documentava tudo com seu equipamento fotográfico. A sala de estar da frente, mantida normalmente em condição impecável para recepcionar visitantes, mostrava sinais claros de pânico recente. Documentos parcialmente queimados forravam a lareira, incluindo fragmentos de correspondência oficial com autoridades estaduais e o que pareciam ser registros financeiros detalhando pagamentos recebidos por criança. Entre os papéis salvos havia uma carta parcialmente destruída do Departamento de Assistência Pública de Ohio, datada de 6 meses antes, que elogiava a taxa excepcional de sucesso do Grimby Home em colocar crianças e recomendava aumento do financiamento estadual. A amarga ironia desse endosso oficial descoberto durante a busca por evidências de assassinato em massa tornaria-se, mais tarde, um símbolo do fracasso catastrófico do sistema em proteger crianças vulneráveis. O refeitório revelou evidências do engodo sistemático que enganara inspetores por anos. Escondido sob o balcão principal de serviço, os delegados descobriram conjuntos de pratos, copos e talheres que podiam ser rapidamente arrumados para simular refeições para dezenas de crianças. Contudo, os itens mostravam pouco desgaste e nenhum indício de uso regular. Mais reveladores eram os mantimentos na despensa adjacente. Comida suficiente para alimentar talvez 8 pessoas por um mês, muito aquém do necessário para as 30 ou mais crianças que supostamente viviam na instituição. O exame do Dr. Tilton na área da cozinha revelou mais evidências da farsa dos Grimby. As instalações de preparo, embora adequadas para cozinhar refeições de inspetores ou alimentar uma família pequena, não tinham capacidade para fornecer nutrição regular a dezenas de crianças em crescimento. A ausência de equipamentos de preparo em escala, de múltiplas superfícies de cozimento ou de armazenamento de ingredientes a granel contradizia todos os aspectos das operações declaradas pelo orfanato. A busca no segundo andar revelou a área de encenação usada para criar a ilusão de uma instituição educacional em funcionamento. A sala de aula onde haviam visto 20 crianças na visita anterior revelou-se um elaborado cenário teatral. As carteiras, embora dispostas para sugerir uso regular, não continham pertences pessoais, tarefas concluídas ou evidências de alunos individuais. Mais perturbador, o exame das carteiras revelou que muitas estavam presas ao chão presumivelmente para impedir qualquer perturbação durante inspeções arranjadas às pressas. Escondidos num armário de armazenamento ao lado da sala de aula, os delegados descobriram figurinos e adereços usados para criar a ilusão de um corpo decente maior. Vários conjuntos de roupas infantis, em diferentes tamanhos, podiam ser distribuídos rapidamente para criar a aparência de crianças diferentes em inspeções distintas. Perucas, maquiagem e até disfarce simples sugeriam que o mesmo grupo central de crianças vinha sendo usado repetidamente para representar alunos distintos diante de autoridades visitantes. A descoberta da entrada do porão ocultada por uma parede falsa na despensa da cozinha marcou o momento em que a suspeita se transformou em horror confirmado. O delegado Pierce descreveria mais tarde o fedor avassalador que subiu do porão quando abriram a passagem escondida. Uma mistura de dejetos humanos, corpos sem banho, infecções e outra coisa que desafiava a descrição, mas falava de sofrimento além da imaginação. O porão em si era um monumento à crueldade sistemática. 20 crianças, com idades entre 7 e 16 anos, foram encontradas trancadas num espaço originalmente projetado como um paiol de raízes. A área, talvez 20 pés por 15 pés, não tinha aquecimento, ventilação ou luz natural. Um único balde num canto servia como a única instalação sanitária para todas as 20 crianças, enquanto outro balde continha água tão imunda que o Dr. Tilton mais tarde declarou ser imprópria até para animais. A condição das crianças horrorizou até os delegados experientes. A maioria estava fraca demais para ficar de pé sem ajuda, os corpos mostrando sinais claros de desnutrição prolongada. As roupas, o pouco que restava, estavam em farrapos, sem proteção contra a umidade e o frio perenes do porão. Várias crianças haviam desenvolvido infecções graves por ferimentos sem tratamento. Outras apresentavam sinais de espancamentos sistemáticos, hematomas em vários estágios de cicatrização,
ossos quebrados que haviam soldado de forma inadequada e cicatrizes que sugeriam maus tratos repetidos por meses ou anos. A avaliação médica imediata do Dr. Chilton revelou toda a extensão do horror. Essas crianças não foram apenas negligenciadas, relatou ao xerife Bradenton enquanto tratava os casos mais graves. Elas estavam sendo sistematicamente torturadas e mantidas à míngua. Várias mostram evidências de queimaduras deliberadas, cortes feitos com instrumentos afiados e ferimentos compatíveis com espancamentos repetidos. O mais perturbador é que os ferimentos parecem ter sido infligidos por um período prolongado. Não se trata de violência súbita, mas de tortura calculada e contínua. O mais dilacerante foram as reações das crianças a seus salvadores. Em vez de alívio ou gratidão, a maior parte demonstrou terror diante da aparição de homens adultos. Várias encolheram-se nos cantos, implorando para não serem machucadas, enquanto outras pareciam catatônicas de trauma. Alguns dos mais velhos tentaram proteger os menores, formando escudos humanos com seus corpos enfraquecidos, comportamento que falava de meses ou anos de sofrimento compartilhado e proteção mútua diante de uma crueldade inimaginável. Entre as crianças resgatadas estava o menino que fizera contato visual com Hartwell durante a visita anterior à criança, cujo pedido de ajuda fora silenciado pela presença ameaçadora de Caleb. Agora, quase inconsciente e pesando talvez a metade do que deveria para sua idade, o menino conseguiu sussurrar poucas palavras que forneceram um insight crucial sobre os métodos dos Grimby. Eles escolhem quem morre depois. Eles nos fazem assistir. O porão também continha evidências da manutenção de registros sistemáticos pelos Grimby, que se mostrariam cruciais durante o julgamento. Escondidos sob tábuas soltas do piso, havia diários e livros-caixa documentando não apenas a chegada e o descarte de crianças, mas observações detalhadas sobre seu comportamento, saúde e o que Jeremiah chamava de sua idoneidade para continuar existindo. Os diários revelaram que a operação começara como algo que parecia ser cuidado infantil legítimo. Os registros iniciais de 1851 descreviam esforços genuínos para colocar crianças em famílias adotivas, com correspondência e visitas de acompanhamento. A caligrafia de Jeremiah nesse período mostrava orgulho nas colocações bem-sucedidas e preocupação com o bem-estar das crianças. No entanto, a partir do fim de 1852, o tom e o conteúdo dos registros mudaram drasticamente. A transformação parecia coincidir com dificuldades financeiras e pressão crescente para abrigar mais crianças do que a instalação podia acomodar adequadamente. As entradas passaram a descrever as crianças como fardos para os recursos improváveis de alcançar uma vida adulta produtiva. Em 1853, os diários faziam referência explícita ao que Jeremiah chamou de soluções práticas para o problema dos espécimes defeituosos, consumindo recursos que seriam melhor alocados aos merecedores. O mais arrepiante eram os critérios detalhados desenvolvidos pela família para determinar quais crianças viveriam e quais morreriam. Os registros revelavam um processo sistemático de avaliação baseado em aparência física, avaliações de inteligência, obediência à autoridade e o que Caleb chamava de potencial moral. Crianças que pontuavam mal nessas medidas arbitrárias eram gradualmente submetidas à redução de rações, privadas de cuidados médicos e, por fim, selecionadas para eliminação. Os diários documentavam 127 crianças que haviam passado pelo lar dos Grimby ao longo de seus 5 anos de funcionamento. Destas, apenas as 20 descobertas no porão permaneciam vivas. O destino das outras 107 era registrado com precisão científica, datas de morte, métodos utilizados e locais de enterro, tudo documentado com distanciamento clínico de um inventário de gado. Os cadernos pessoais de Caleb descobertos em sua tentativa de fuga forneceram os insights mais perturbadores sobre a psicologia por trás dos assassinatos. Seus escritos revelavam um jovem convencido de possuir habilidades especiais para identificar defeitos genéticos e morais em crianças. Ele descrevia seus homicídios não como assassinato, mas como seleção e criação seletiva para melhoria social, e como misericórdia para aqueles incapazes de uma existência produtiva. A descoberta do cemitério atrás dos alojamentos dos funcionários forneceu a evidência física que transformou a investigação de suspeita de abuso em confirmação de homicídio em massa. A escavação conduzida ao longo de 3 dias sob supervisão do Dr. Chilton revelou 23 covas escavadas às pressas e cobertas com cal para acelerar a decomposição. A natureza sistemática do local, covas dispostas em fileiras ordenadas, cada uma marcada com uma estaca simples de madeira com um número, demonstrava que os assassinatos haviam sido planejados e organizados, não atos impulsivos de violência. Os corpos mostravam evidências de abuso prolongado antes da morte, com muitos exibindo fraturas consolidadas, desnutrição e sinais de tortura sistemática. Várias das menores pareciam ter morrido de inanição e exposição, em vez de violência direta, enquanto outras mostravam evidências de métodos mais ativos, estrangulamento,
trauma por instrumento contundente e, em 2 casos, aparente envenenamento. A documentação de Edmund Hartwell sobre a escavação criou algumas das primeiras fotografias forenses usadas em um julgamento criminal nos Estados Unidos. Seu registro cuidadoso de cada cova, das posições dos corpos e dos pertences encontrados com algumas crianças forneceu provas irrefutáveis da natureza sistemática dos crimes. As fotografias capturavam não apenas as covas, mas também pequenos tesouros enterrados com algumas crianças, brinquedos feitos à mão, cartas nunca enviadas a parentes e retalhos de tecido que representavam suas únicas conexões com a vida anterior ao lar dos Grimby. Entre as descobertas mais dilacerantes estavam as tentativas das próprias crianças de manter registros de seus companheiros de infortúnio. Escondidos no porão entalhados em vigas de sustentação de madeira e riscados nas paredes de pedra havia nomes e datas, um memorial criado pelos sobreviventes para garantir que seus amigos assassinados não fossem esquecidos. Essas marcações forneceram evidências cruciais para identificar vítimas e estabelecer cronologias dos assassinatos. O interrogatório dos membros capturados da família Grimby revelou toda a extensão de seus crimes e a psicologia que permitiu tamanha crueldade sistemática. Diante de provas esmagadoras, Jeremiah inicialmente tentou manter a inocência antes de gradualmente mudar para a justificação de seus atos. Sua confissão final, proferida ao longo de vários dias de questionamentos, retratou os assassinatos como uma forma de serviço social, projetada para prevenir o sofrimento e melhorar a sociedade, eliminando espécimes defeituosos. Sua racionalização bebia de teorias contemporâneas sobre hereditariedade e melhoria social que ganhavam popularidade em certos círculos intelectuais. Jeremiah afirmava ter estudado escritos de teóricos europeus que defendiam criação seletiva e eliminação dos inaptos como métodos para aprimorar a sociedade humana. Ele argumentava que as crianças que haviam matado eram casos de misericórdia, que teriam vidas de sofrimento e dependência, consumindo recursos melhores se usados por cidadãos saudáveis e produtivos. A confissão de Martha, dada entre crises de histeria e delírios religiosos, ofereceu os insights mais perturbadores sobre a transformação da família de cuidadores em assassinos. Ela descreveu como a frustração inicial de Jeremiah com crianças difíceis evoluiu gradualmente para a convicção filosófica de que a sociedade tinha o dever de eliminar aqueles que não podiam contribuir para o bem comum. Seu testemunho revelou que, inicialmente, resistira aos assassinatos, mas foi gradualmente convencida pelos argumentos do marido e pela aparente certeza do filho quanto à sua capacidade de identificar crianças defeituosas. O mais perturbador foi a descrição, por Martha, do próprio processo de matar. Em vez de execuções rápidas, os Grimby desenvolveram um método sistemático de eliminação gradual que lhes permitia manter explicações plausíveis para as mortes. As crianças selecionadas eram isoladas das demais, recebiam rações reduzidas, eram privadas de cuidados médicos para ferimentos ou doenças, e submetidas a abusos crescentes até morrerem por uma combinação de desnutrição, doença e trauma. O interrogatório de Caleb revelou-se o mais desafiador para os investigadores, pois ele jamais demonstrou remorso nem reconheceu que seu comportamento fosse criminoso. Suas respostas às perguntas revelavam um jovem totalmente convencido de sua própria retidão e frustrado por outros não entenderem a necessidade de seu trabalho. Descreveu os assassinatos como seleção científica e lamentou apenas não ter podido operar em escala maior. Suas descrições detalhadas de como avaliava crianças para eliminação revelavam um processo sistemático baseado em aparência física, observações comportamentais e avaliações arbitrárias de inteligência e caráter moral. Crianças com deficiência física, lentidão mental, rebeldia à autoridade ou simplesmente desagradáveis segundo seus padrões eram marcadas para a morte. Ele mantinha anotações detalhadas sobre os defeitos de cada criança e usava essas informações para convencer os pais de que a eliminação não era apenas justificável, mas necessária para o bem da sociedade. O mais arrepiante era a descrição objetiva de Caleb sobre a tortura psicológica que infligia às crianças selecionadas antes de matá-las. Ele isolava as vítimas escolhidas, dizia explicitamente que elas iam morrer por serem inúteis e as forçava a assistir enquanto matava outras crianças. Esse processo, explicou, servia tanto para quebrar a resistência delas quanto para lhe proporcionar entretenimento durante os longos meses de inverno, quando o trabalho ao ar livre era impossível. A revelação de que alguns assassinatos haviam sido realizados como espetáculos públicos para as crianças sobreviventes adicionou outra dimensão de horror ao caso. Segundo depoimentos das sobreviventes, Caleb às vezes reunia todo o grupo para testemunhar execuções, usando as mortes tanto como diversão quanto como advertência sobre as consequências da desobediência. As descrições dessas exibições forçadas, dadas pelas crianças sobreviventes, forneceram alguns dos testemunhos mais devastadores contra a família durante o julgamento. O julgamento da família Grimby começou em 15 de março de 1857, no Tribunal do Condado de Medina,
e rapidamente se tornou o processo criminal mais sensacional da história de Ohio até então. O caso atraiu a atenção de jornais por todo o meio-oeste e nordeste, com repórteres viajando de tão longe quanto Nova York e Boston para cobrir aquilo que muitos descreveram como os crimes mais horrendos já processados nos tribunais americanos. O juiz Harrison Wickham, especialmente designado para conduzir o caso, dada sua complexidade e notoriedade, enfrentou o desafio de realizar um julgamento justo enquanto administrava um interesse público e uma indignação sem precedentes. O edifício do tribunal, projetado para acomodar talvez 50 espectadores, foi sobrecarregado por centenas de pessoas que se aglomeravam diariamente na esperança de acompanhar as sessões. Arranjos especiais tiveram de ser feitos para hospedar repórteres visitantes e garantir a segurança dos réus, que precisaram de proteção contra linchamentos praticados por multidões que se reuniam do lado de fora todas as manhãs. A acusação liderada pelo promotor público Samuel Morrison, com assistência de promotores especialmente designados da capital do estado, enfrentou o desafio de apresentar provas tão horríveis que alguns observadores questionavam se poderiam ser descritas em público. A decisão de permitir as fotografias de Edmund Hartwell como prova marcou um dos primeiros usos de documentação fotográfica em um julgamento criminal americano, estabelecendo precedentes que influenciariam procedimentos legais por décadas. As próprias fotografias mostraram-se tão perturbadoras que o juiz Wickham ordenou que o tribunal fosse esvaziado de mulheres e crianças antes de sua exibição. Mesmo profissionais do direito experientes e repórteres acharam difícil encarar as imagens. Fotografias do presídio no porão, das covas escavadas e da condição das crianças resgatadas forneceram documentação irrefutável dos crimes da família, algo que nenhum testemunho poderia transmitir com tanto poder. O testemunho médico do Dr. Tilton forneceu provas cruciais sobre a natureza sistemática do abuso e os métodos deliberados usados para matar as crianças. Suas descrições detalhadas dos ferimentos encontrados tanto em crianças vivas quanto mortas apoiadas por exames médicos escritos, demonstraram que as mortes não foram acidentais ou impulsivas, mas o resultado de tortura calculada destinada a infligir sofrimento máximo por períodos prolongados. O testemunho das crianças resgatadas provou ser a evidência mais emocionalmente poderosa apresentada durante o julgamento. Várias das sobreviventes mais velhas, apesar do trauma, conseguiram descrever em detalhes a vida no porão dos Grimby e relatar assassinatos específicos que foram obrigadas a testemunhar. Suas descrições dos métodos da família, da tortura psicológica infligida às vítimas e da natureza sistemática do processo de seleção forneceram à acusação provas que corroboravam os achados físicos e a documentação escrita. Uma das testemunhas mais contundentes foi Margaret Henley, uma menina de 13 anos que sobrevivera quase 2 anos no porão dos Grimby. Apesar de seu suplício, Margaret demonstrou notável compostura e clareza ao descrever os horrores que presenciou. Seu depoimento sobre observar crianças mais novas morrerem de fome e abuso foi entregue com voz clara e firme que contrastava fortemente com sua aparência emaciada, reduzindo muitos observadores às lágrimas. A descrição de Margaret sobre o processo de seleção de Caleb mostrou-se particularmente devastadora para a defesa. Ela testemunhou que ele examinava regularmente as crianças como gado, verificando os dentes, observando o comportamento e fazendo anotações em seus diários sobre a aptidão para continuar existindo. Crianças que mostravam sinais de doença, deficiência ou desafio eram marcadas para eliminação por um processo que podia levar semanas ou meses, de fome gradual e abuso crescente. A estratégia de defesa prejudicada pelas provas esmagadoras contra os réus concentrou-se principalmente em alegações de incapacidade mental e delírio religioso. O advogado de Jeremiah, William Henderson, de Cleveland, argumentou que seu cliente fora levado à loucura pelo fardo esmagador de cuidar das crianças mais danificadas da sociedade. O estresse de operar uma instituição subfinanciada, combinado com a exposição às histórias traumáticas de seus tutelados, supostamente causaram um colapso mental que o tornara incapaz de distinguir o certo do errado. A defesa de Martha, conduzida pelo advogado James Patterson, baseou-se fortemente em alegações de fraqueza feminina e dominação por seus parentes homens. Patterson argumentou que Martha fora psicologicamente controlada pelo marido e pelo filho, carecendo de capacidade mental para resistir à influência deles ou compreender a natureza criminosa de suas ações. Seu aparente colapso mental durante e após a prisão foi apresentado como evidência de sua incapacidade fundamental de participar de maneira significativa do planejamento ou da execução dos crimes. A defesa de Caleb provou ser a mais difícil, já que seus registros detalhados e sua atitude sem arrependimento tornavam frágeis as alegações de insanidade. Seu advogado, Robert Chase, tentou argumentar que as ações do cliente, embora extremas, baseavam-se em teorias científicas legítimas sobre melhoria social e criação seletiva que ganhavam aceitação em círculos intelectuais.
Essa abordagem saiu pela culatra quando a acusação demonstrou que os métodos de Caleb não tinham semelhança com qualquer teoria científica legítima e eram motivados por prazer sádico, não por filosofia social. A apresentação, pela acusação, das evidências documentais encontradas nos cadernos de Caleb foi devastadora para essa estratégia de defesa. Suas descrições detalhadas do prazer que sentia ao torturar e matar crianças, combinadas com fantasias elaboradas sobre expandir seu trabalho para populações maiores, demonstraram claramente que suas ações eram motivadas por impulsos sádicos, não por qualquer teoria social coerente. O momento mais dramático do julgamento ocorreu quando a acusação apresentou as próprias palavras de Caleb, descrevendo seus objetivos finais para seu programa de criação seletiva. Em escritos encontrados em seus pertences pessoais, ele havia delineado planos para estabelecer instituições semelhantes em todo Ohio, e por fim, por todo o meio-oeste, criando uma rede de instalações que eliminariam sistematicamente crianças consideradas inaptas para uma existência produtiva. Sua visão incluía organogramas detalhados, propostas de financiamento e estratégias de recrutamento para indivíduos de mesma mentalidade que pudessem ajudar a implementar seu programa em escala nacional. A deliberação do júri durou menos de 4 horas, um tempo notavelmente curto para um caso de tal complexidade. Seu veredicto unânime considerou os 3 réus culpados por múltiplas acusações de homicídio, com condenações adicionais por fraude, abuso infantil e conspiração. A rapidez da decisão refletiu a natureza avassaladora das provas e a indignação da comunidade diante dos crimes dos réus. A fase de sentença revelou os padrões diferentes da época quanto à culpabilidade de homens e mulheres. O juiz Wickham sentenciou Jeremiah e Caleb à morte por enforcamento, declarando que seus crimes representavam uma violação tão fundamental da sociedade civilizada que nenhuma outra punição poderia servir à justiça. Marta, considerada mentalmente incapaz e influenciada por seus parentes homens, recebeu prisão perpétua, pena que refletia as crenças contemporâneas sobre a capacidade limitada das mulheres para ação moral independente. A execução de Jeremiah em 12 de setembro de 1857 atraiu milhares de espectadores a Columbus, onde enforcamentos públicos regularmente atraíam grandes multidões. Sua declaração final proferida no cadafalso tentou mais uma vez justificar suas ações como reforma social necessária. Gerações futuras entenderão que fomos pioneiros na melhoria da condição humana, declarou. Os fracos devem ser abatidos para que os fortes floresçam. Nosso único erro foi nascer antes do nosso tempo. A execução de Caleb, realizada no mesmo dia, forneceu um contraste gritante à tentativa de justificativa filosófica do pai. Suas palavras finais revelaram a verdadeira natureza de sua motivação. Só lamento ter sido interrompido antes de completar meu trabalho. O prazer que obtive com o sofrimento deles valeu qualquer punição que vocês possam impor. Essas palavras, noticiadas em jornais por todo o país, ajudaram a firmar o caso como exemplo marcante do que mais tarde seria reconhecido como assassinato em série motivado por prazer sádico e não por qualquer propósito racional. A prisão de Marta revelou-se breve, pois sua condição mental deteriorou-se rapidamente na penitenciária estadual de Ohio para mulheres. Segundo os registros prisionais, ela passava os dias alternando entre períodos de silêncio catatônico e episódios violentos em que gritava sobre as crianças no chão e pedia perdão a vozes que só ela ouvia. Ela morreu em 1863 oficialmente de pneumonia, embora médicos da prisão tenham registrado que, essencialmente, ela definhou, incapaz de se alimentar ou cuidar de si. As 20 crianças resgatadas do porão dos Grimby precisaram de meses de tratamento médico e cuidados psicológicos antes que pudessem ser colocadas em orfanatos legítimos ou com famílias acolhedoras. Os registros médicos detalhados do Dr. Tilton documentaram o processo de recuperação delas, fornecendo algumas das primeiras observações sistemáticas sobre recuperação de trauma em crianças. Várias jamais se recuperaram completamente de seu suplício, carregando deficiências físicas e cicatrizes emocionais pelo resto da vida. Margaret Henley, a menina de 13 anos cujo testemunho fora tão crucial durante o julgamento, acabou se recuperando o suficiente para ser colocada com uma família de agricultores no oeste de Ohio. Ela viveu até a idade adulta, casou-se e teve filhos. Mas, segundo registros familiares, jamais falou sobre sua experiência no lar dos Grimby após o encerramento do julgamento. Seus descendentes, entrevistados décadas depois, a descreveram como uma mãe amorosa, porém intensamente protetora, que nunca permitia que seus filhos ficassem sozinhos com adultos fora da família imediata. As consequências da investigação revelaram lacunas preocupantes na supervisão de instituições de caridade em Ohio que iam muito além do caso Grimby. Uma revisão abrangente, ordenada pela legislatura estadual, descobriu que dezenas de instituições semelhantes operavam com supervisão mínima, baseando-se principalmente em autorrelatos e em inspeções infrequentes realizadas com aviso prévio.
O caso Grimby demonstrara como era fácil manipular um sistema assim por criminosos dispostos a investir esforço e manter aparências. As reformas implementadas em resposta ao caso estabeleceram novos requisitos para inspeções surpresa, notificação obrigatória de mortes e transferências de crianças, e verificação das colocações alegadas junto às famílias adotivas. Mais significativamente, os novos regulamentos exigiam que as instituições mantivessem registros médicos detalhados para cada criança e reportassem imediatamente qualquer menor que morresse ou fosse transferido para outros arranjos de cuidado. O papel de Edmund Hartwell na exposição dos crimes lhe rendeu reconhecimento como pioneiro da fotografia forense, mas a experiência cobrou um preço pessoal severo. Sua documentação detalhada da escavação, do presídio no porão e da condição das crianças resgatadas forneceu provas cruciais para a acusação, mas as imagens que capturou o assombraram pelo resto da vida. Em entrevistas posteriores, ele descreveu o caso como sua maior realização profissional e sua experiência pessoal mais traumática. As técnicas fotográficas que Hartwell desenvolveu durante a investigação estabeleceram precedentes para a documentação de cena de crime que influenciaram os procedimentos policiais em todo o Meio-Oeste. Sua abordagem sistemática para registrar evidências, medir cenas de crime e criar registros visuais abrangentes tornou-se modelo para outros fotógrafos que trabalhavam com agências de aplicação da lei. No entanto, o impacto psicológico de documentar uma crueldade tão extrema levou-o a abandonar totalmente o trabalho forense, retornando à sua especialidade original de fotografia arquitetônica e de paisagens. A própria propriedade do lar dos Grimby tornou-se um lembrete duradouro dos crimes ali cometidos. O condado confiscou os prédios e a terra como parte do processo criminal, mas a disposição do imóvel mostrou-se complicada. Moradores locais se recusaram a comprar um terreno associado a crimes tão horrendos, e os edifícios acabaram demolidos em 1858, em vez de serem deixados como monumentos ao mal da família. Mesmo após a demolição, o local permaneceu perturbador para os residentes. O campo de enterros, apesar da remoção dos corpos para um cemitério adequado, era evitado por caçadores e viajantes, que relatavam uma sensação esmagadora de mal-estar ao passar pela área. O folclore local se desenvolveu em torno da propriedade, com histórias de sons estranhos e fenômenos inexplicáveis, embora tais relatos refletissem o trauma comunitário mais do que ocorrências sobrenaturais. Os túmulos das crianças assassinadas foram transferidos para o cemitério Woodland, em Medina, onde foram marcados com lápides simples ostentando apenas números, e não nomes. A decisão de usar números refletia a triste realidade de que muitas das identidades originais haviam sido sistematicamente apagadas por seus assassinos. A escrituração de Jeremiah, embora minuciosa na documentação dos crimes, havia deliberadamente obscurecido os antecedentes das vítimas para tornar seus desaparecimentos menos propensos a serem notados. Os esforços comunitários para identificar as crianças assassinadas continuaram por anos após o julgamento. À medida que famílias de todo Ohio e estados vizinhos se apresentavam com informações sobre crianças desaparecidas que poderiam ter sido vítimas da Operação Grimby, algumas identificações tiveram sucesso permitindo acrescentar nomes corretos às lápides, mas muitas vítimas permaneceram anônimas, uma vitória final para a desumanização sistemática promovida por seus algozes. Os arquivos do caso, incluindo as fotografias de Hartwell, os diários da família e as transcrições das sessões do julgamento foram lacrados nos arquivos do condado imediatamente após as execuções. A decisão de restringir o acesso refletia o desejo da comunidade de superar os eventos traumáticos, mas também impediu que pesquisadores estudassem o caso em busca de possíveis insights sobre psicologia criminal e abuso institucional. Quando os arquivos foram finalmente abertos, em 1925, forneceram a historiadores e criminologistas uma documentação sem precedentes sobre assassinato em série no século XIX e abuso institucional. Os registros detalhados deixados pela família, combinados com a documentação sistemática da investigação, ofereceram insights únicos sobre a psicologia de empreendimentos criminosos familiares e sobre as condições sociais que permitiram que tais crimes continuassem sem serem detectados. A análise moderna do caso o identificou como um exemplo precoce do que os criminologistas hoje reconhecem como assassinato em série institucional, crimes cometidos por indivíduos que usam posições de autoridade sobre populações vulneráveis para selecionar e assassinar vítimas ao longo de períodos prolongados. Os métodos, as motivações e os perfis psicológicos da família Grimby tornaram-se estudos de caso importantes no desenvolvimento da psicologia criminal e na compreensão de como indivíduos aparentemente normais podem cometer um mal extraordinário. As implicações mais amplas do caso Grimby foram além da justiça criminal, alcançando questões fundamentais sobre a responsabilidade da sociedade por seus membros mais vulneráveis. A capacidade da família de operar sem ser detectada por 5 anos, apesar de inúmeros sinais de alerta e oportunidades de intervenção,
destacou falhas sistêmicas que iam muito além do comportamento criminoso individual. O mais perturbador foi a revelação de que os crimes dos Grimby foram possibilitados não por seu isolamento da comunidade, mas por sua bem-sucedida integração às estruturas sociais, religiosas e políticas locais. Sua respeitabilidade, reputação caridosa e aparente sucesso em sua missão forneceram a cobertura perfeita para atividades que violavam todos os princípios que diziam representar. Esse paradoxo forçou questões incômodas sobre a relação entre virtude pública e comportamento privado, questões que ressoaram muito além do caso imediato. Os perfis psicológicos desenvolvidos durante o julgamento revelaram padrões de comportamento que mais tarde seriam reconhecidos como característicos de empreendimentos criminosos baseados na família. O papel de Jeremiah como líder ideológico, que fornecia justificativa intelectual para os crimes, a posição de Marta como facilitadora relutante, cuja conivência tornou a operação possível, e a função de Caleb como principal executor, que obtinha satisfação pessoal com a violência, tudo isso demonstrou como dinâmicas familiares podem ser corrompidas para permitir um mal sistemático. O caso também iluminou os perigos da autoridade sem controle sobre populações dependentes, particularmente quando combinada com isolamento social e supervisão inadequada. Os crimes da família Grimby foram possíveis graças ao controle completo que mantinham sobre suas vítimas, que não tinham meios de se comunicar com o mundo exterior ou buscar ajuda das autoridades. Essa dinâmica seria mais tarde reconhecida como elemento comum em casos de abuso institucional, levando a reformas destinadas a garantir que populações vulneráveis mantenham alguma conexão com defensores independentes. Os aspectos financeiros do caso revelaram outra dimensão da criminalidade da família que ia além dos assassinatos em si. A investigação de seus registros mostrou que eles haviam fraudado sistematicamente tanto agências estaduais quanto doadores privados, alegando cuidar de crianças que na verdade haviam matado. O dinheiro destinado a fornecer comida, roupas, cuidados médicos e educação para dezenas de crianças foi desviado para sustentar o estilo de vida da família e financiar suas atividades criminosas. Mais perturbadora foi a descoberta de que os Grimby venderam pertences pessoais retirados das crianças assassinadas para comerciantes em cidades distantes, criando uma segunda fonte de receita a partir de seus crimes. Roupas, joias, brinquedos e outros bens foram sistematicamente recolhidos das vítimas e vendidos tão longe quanto Cincinnati e Pittsburgh, garantindo que as evidências dos crimes fossem espalhadas além do alcance de investigadores locais. Os precedentes legais estabelecidos pelo caso influenciaram a jurisprudência criminal por décadas, particularmente no que diz respeito ao uso de evidência fotográfica e à persecução de crimes cometidos no âmbito familiar. A decisão do tribunal de admitir as fotografias de Hartwell como prova ajudou a estabelecer a fotografia como ferramenta legítima para documentar atividade criminal, enquanto o êxito da acusação ao garantir condenações contra os 3 membros da família demonstrou que relações domésticas não fornecem imunidade à responsabilidade penal. O caso também contribuiu para a compreensão em evolução sobre conspiração criminosa e a responsabilidade legal de indivíduos que possibilitam crimes cometidos por outros. A condenação de Martha Grimby, apesar de sua aparente instabilidade mental e das alegações de coerção, estabeleceu precedentes importantes quanto à responsabilidade criminal daqueles que facilitam crimes por meio de cooperação passiva ou ignorância deliberada. Instituições educacionais passaram a incorporar o caso Grimby em currículos de formação de assistentes sociais, administradores institucionais e inspetores governamentais. As falhas sistemáticas que permitiram a continuidade dos crimes forneceram lições poderosas sobre a importância de supervisão rigorosa, verificação independente de alegações institucionais e a necessidade de populações vulneráveis manterem conexões com defensores fora de seus arranjos imediatos de cuidado. Comunidades religiosas em todo o Ohio e além se debateram com as implicações de crimes cometidos por indivíduos que haviam conseguido se apresentar como cristãos devotos engajados em trabalho caritativo. O caso forçou exames incômodos de como autoridade religiosa e reputação de caridade podem ser manipuladas para fornecer cobertura à atividade criminosa, levando a apelos por maior transparência e responsabilidade em instituições ligadas a denominações religiosas. O impacto sobre a política de bem-estar infantil estendeu-se muito além das fronteiras de Ohio, à medida que outros estados examinaram seus próprios sistemas de supervisão à luz das revelações do caso Grimby. O caso tornou-se um catalisador para reformas nacionais em regulação institucional, procedimentos de inspeção e requisitos de escrituração que melhoraram a proteção de crianças vulneráveis em todos os Estados Unidos. Talvez mais importante, o caso Grimby serviu como alerta precoce sobre o potencial do mal de se disfarçar de virtude e sobre os perigos de presumir que intenções caridosas produzem automaticamente resultados caridosos. A documentação detalhada de como uma família respeitada pôde assassinar sistematicamente as crianças confiadas aos seus cuidados ofereceu um lembrete sóbrio de que os membros mais vulneráveis da sociedade costumam estar em maior risco.
justamente daqueles que afirmam protegê-los. Este mistério nos mostra como o mal pode se disfarçar facilmente de caridade e como os mais vulneráveis da sociedade frequentemente pagam o preço por nossa disposição em confiar sem verificar. Os crimes da família Grimby foram possibilitados não por seu isolamento da comunidade, mas por sua bem-sucedida integração a ela um lembrete de que os maiores horrores frequentemente se escondem por trás das fachadas mais respeitáveis. A natureza sistemática de seus crimes, a crueldade calculada de seus métodos e a completa ausência de remorso que exibiram nos obrigam a encarar verdades desconfortáveis sobre a natureza humana e a capacidade para o mal que existe mesmo naqueles em quem mais confiamos. O que você acha desta história? Você acredita que tudo foi revelado? Um mal tão sistemático poderia existir hoje, em nossas próprias comunidades, escondido por trás de fachadas de respeitabilidade e caridade? Deixe seu comentário abaixo. Se você gostou deste relato e quer mais histórias de horror como esta, inscreva-se, ative o sininho e compartilhe com alguém que ama mistérios. Nos vemos no próximo vídeo.